Chegou a hora da política aqui no Itararé Notícias. Mais um capítulo da novela do PSB, paraibano envolvendo o governador João Azevedo. Arimatea, boa noite. Boa noite, Cheta Mônica. Boa noite, telespectador. O governador João Azevedo tem dito renovadamente que não vai misturar as coisas do governo com as coisas do PSB, da Paraíba, por conta da crise que o partido mergulhou de forma mais aguda ao longo das últimas semanas. De todo modo, João Azevedo disse que é preciso alertar a direção nacional do partido no sentido de buscar o quanto antes uma solução para esse impasse. De acordo com o governador paraibano, o PSB está se desmanchando a olhos vistos na Paraíba, com a crescente desfiliação de muitas lideranças importantes, fruto do que João Azevedo chamou de forma autoritária e antidemocrática de destituição da direção estadual que havia sido eleita pelo voto dos filiados aqui no estado da Paraíba. Ari, você conversou hoje com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, sobre a reforma administrativa, não é isso? Isso, Mônica. A cronologia que estava fixada que essa reforma era no sentido de que essa reforma chegasse esta semana à Câmara de Vereadores para a apreciação. Segundo Romero, por conta de atrasos até naturais em função da profundidade das mudanças operacionais e funcionais que estão sendo feitas, essa mensagem só deverá seguir provavelmente na próxima semana. Vamos conferir o que disse o prefeito sobre esse atraso. É só uma questão mesmo burocrática e técnica, né? A gente precisa fazer a redação de todas essas modificações e não tem como apressar muito porque é trabalhoso a questão, mas assim, eu desde ontem que eu estou me dedicando a tentar formatar esse projeto e vamos enviar com serenidade. A ideia nossa é ainda dentro desse mês de outubro. Não foi possível no dia 30 por uma questão mesmo de redação e também de definição do novo modelo que nós vamos apresentar. O senhor cogita nesse mês de aniversário de Campinas solicitar uma audiência ao governador? Olha, havendo necessidade, eu estou tentando montar primeiro essa programação de inauguração que nós teremos na cidade. Teremos inauguração de praças, de centro de iniciação de esporte, de praça da cultura, de parque linear, de creches na cidade. Provavelmente também o início de mais uma etapa de pavimentação, vamos definir qual será o bairro. Uma ação bem intensa de mais 117 ruas que serão pavimentadas em paralelo, além das que estamos pavimentando em asfalto. Mas assim, havendo essa possibilidade, desde que se compreenda que serão assuntos exclusivamente administrativos, não vou praticar o oportunismo político em função de uma divergência dentro de um partido nem do qual eu faço parte, mas assim, já disse e volto a repetir, tanto da parte do governador, se tiver alguma ação em Campinas que haja necessidade de um diálogo administrativo, eu vou estar sempre à disposição. Cenário bem estranho da entrevista, até vou explicar, né? Essa entrevista foi gravada no Senac de Campina Grande. Isso é uma das salas de aula do Senac aqui de Campina Grande, a prefeitura que promoveu nesse local uma solenidade hoje pela manhã, no auditório do Senac, que fica na Avenida Manuel Tavares. Só uma informação adicional: uma confusão aí na Assembleia, remanescente à legislatura anterior da mesa diretora, que foi presidida pelo deputado Gervásio Maia, do PSB, atualmente deputado federal. De acordo com declarações hoje do deputado Valber Virgolino, do Partido Patriota, os dois lustres que ornamentam o plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba, cada um desses lustres custou algo em torno de R$500 mil e ainda de acordo com Valber, foram comprados na loja de um ex-ilustre político paraibano. Eu vou até aproveitar uma das próximas idas à Assembleia para mostrar esse famoso lustre aí que custou tanto. Pois é, tanto dinheiro do contribuinte. Que lustre, viu? Bem, vamos a Brasília saber as novidades da capital federal com Napoleão de Castro.
Tari, Mônica, meu abraço, cumprimentos a você, muito boa noite ao nosso telespectador nesta quinta-feira. A alegria de voltar aqui de Brasília no acompanhamento direto da capital federal, exclusivo para o Itararé Notícias. Dizer a vocês que tivemos ontem a conclusão da votação em primeiro turno do relatório de reforma da Previdência no plenário do Senado. E a expectativa é para a semana que vem esse tema já entrar em votação de segundo turno aqui no Senado da República. Olha, Ari, semana que vem, para os seus comentários políticos, grande encontro de governadores de todo o país aqui em Brasília, viu? Marcado para as 8h30, na sede do Banco do Brasil, terça-feira, dia 8. Aí a questão da outorga onerosa e também da securitização, temas que estão na pauta do dia, inclusive com a definição dos recursos do pré-sal a partir de novembro, vai estar na linha de frente da cobrança. Há, inclusive, em bastidores aqui, a gente sabe disso, um fechamento de questão dos senadores em cada estado. Se o governo não definir esses recursos do pré-sal, 15% para os municípios e 15% para os estados, sequer consegue aprovar o segundo turno da reforma da Previdência no Senado. O governador João Azevedo e os demais 26 governadores vão estar em Brasília na terça-feira, às 8 da manhã, na sede do Banco do Brasil. E tivemos aqui na Câmara uma sessão especial tratando sobre as políticas públicas e sociais na questão do idoso. Representando a bancada da Paraíba, a deputada Edna Henrique, do PSDB, esteve presente e se mostrou entusiasmada com o que vem sendo debatido nessa linha aqui no Congresso. Fiquei encantada, não é, da forma como o plenário estava cheio, a atenção, o olhar, a busca realmente de saberem o que é que a Câmara Federal, que nós deputados temos, né, para as políticas públicas sociais do idoso. Aí a deputada Edna Henrique conversando com a nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro para o Itararé Notícias. É sempre bom converter essas duas expressões que não são familiares. Outorga onerosa é a remuneração que é paga ao poder público para a exploração de algumas riquezas. No caso aí, que está muita discussão, é a questão dos royalties, dos dividendos decorrentes da extração e venda do petróleo. E securitização é o poder público poder dívidas que estão em aberto, estão vencidas, negociá-las com a empresa para antecipar essa receita. Essas duas coisas que estão em discussão em Brasília. Mais 3 destaques. Primeiro deles, mais uma operação ruidosa, hoje, que teve como alvo o banco BGT Pactual. A operação diz respeito ao vazamento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros que o Banco Central fixa periodicamente, a famosa taxa Selic, que é a taxa piso dos juros no Brasil, durante o governo Lula-Dilma, na gestão do Ministério da Fazenda de Guido Mantega, segundo delação de Antônio Palocci, o BGT Pactual tinha informações privilegiadas e fazia uso disso para o fundo de investimento que ele gerencia. E era um mecanismo aí de uma relação incestuosa entre esse fundo BTG Pactual e os governos Lula e Dilma através do Ministério da Fazenda. Um levantamento divulgado hoje pelo jornal Estado de São Paulo mostra que nos primeiros anos da atual década esse fundo, esse banco BTG Pactual teve um crescimento nos seus lucros superior a 400%. Outro destaque é uma adição de preocupação para os brasileiros, para os consumidores. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe a liberação de mais 57 agrotóxicos para comercialização no Brasil. E o que se assusta é que, passando a régua, no ano de 2019, 382 agrotóxicos já tiveram autorização para serem comercializados no país. É um número que impressiona. Todo mundo envenenado agora. E para fechar, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa da área de processamento de dados da renomada Fundação Getúlio Vargas, no período do Rock in Rio, que é desse Festival de Música Nacional e Internacional.
as menções do Twitter, na rede social Twitter, nesse período, trouxe como campeão de menções não um artista do Rock in Rio, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha só, Gilmarzão no rock. Muito bem. E certamente a maioria não foi prazerosa, não foi melodiosa para ele. Boa noite, Ari. Boa noite.